Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula ainda é sobre relevo. Só que dessa vez vamos falar especificamente do relevo brasileiro, relevo que ocorre, que ocorreu e que ainda poderá vir a ocorrer aqui no Brasil. Pois é, então tem muitas coisas que a gente precisa saber, dentre elas, por que não tem montanhas lá de grandíssimas extensões, já de 4.000 metros de altitude, por exemplo, né? Por que não existe montanhas no Brasil e sim montes ou picos? Vamos lá, vamos tentar saber um pouquinho disso aí. Para a gente poder começar essa conversa, né? Vamos lá, acessar o PowerPoint, que é sempre um mistério, tem que achar aqui. Ah, tá bom, achamos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, botar no modo apresentação, que é mais legal, né? Bem mais legal. Gente, então é o seguinte, ó, deixa eu até deixar aqui presinho para poder falar melhor para vocês. O que é isso aí, professor? Relevo do Brasil, né? O que você precisa saber sobre o relevo do teu país, né? Do Brasil. Então, aqui a mensagem aqui, ó. Hoje tem geografia, né? Caso ninguém tenha visto ainda. Bom, então é o seguinte, no relevo do Brasil tem algumas características que são específicas, peculiares daqui, né, da nossa área. Mas é claro que a gente não vai ver todas elas hoje, porque são muitas, né? Então eu vou dividir em aulas e tudo mais, né? Então o relevo do nosso país, ele tem como característica não ser um relevo lá de grandes altitudes, porém não é tão pequeno assim. Tá? E a gente vai ver isso mais adiante aí. Então, vamos passar, que eu vou passando, né? Então, vou deixar meu rostinho aqui, ó, em cima de mim mesmo. Situado na placa sul-americana, o Brasil possui movimentos orogênicos significativos, ou seja, extensões, né? Existem grandes planaltos, embora seu território esteja sujeito a movimentos verticais do tipo epirogênico. Ou seja, está sujeito a ter grandes montanhas. E ele tem algumas montanhas interessantes aí que a gente vai ver depois. Por isso o relevo brasileiro não possui cadeias montanhosas de formação recente. Então, formação, se fosse recente, talvez o Brasil tivesse montanhas grandes, né? Grandes cadeias de montanhas. Porém, com o passar dos anos, dos milhões de anos, e eu estou falando milhões mesmo, para lá de 100 milhões, né? As cadeias montanhas do Brasil foram se desgastando, né? A erosão que vem a partir da água da chuva, dos ventos, do frio, do calor constante, faz, né? E fez com que houvesse o desgaste da rocha e a rocha foi se quebrando e, enfim, foi abaixando o seu relevo. Isso é um processo extremamente natural. Tá? Isso é um processo ultranatural. Então, o Brasil não tem lá grandes cadeias de altas montanhas aí. Bom, a estrutura geológica do país é basicamente calcada em escudos cristalinos e bacias sedimentares. Escudos cristalinos, planaltos, bacias sedimentares, depressões, né? São depressões que recebem sujeiras, sei lá, restos de vulcões, de rocha, de cascalhos, enfim. E escudos cristalinos são escudos, né? O nome já diz escudo, ou seja, algo que é grande, são planaltos, planos altos. Lembra que a gente comentou sobre isso? Então, são áreas que têm uma elevação. Esse é basicamente o relevo do Brasil. Claro, a gente vai ver aí alguns pensadores, né, alguns geólogos que classificaram o Brasil de diversas outras maneiras aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre as formas de relevo que nós temos aí. Nós temos o planalto, né? Planalto são aquelas estruturas geológicas que geralmente ultrapassam lá os 400, 500 metros de altitude. Geralmente o planalto, tá, ele vem meio que solitário.
né? Ele não aparece com uma cadeia de montanhas. Portanto, ele não é uma montanha, ele é um planalto, ele está solitário, tá? Um que o outro ao lado. Quando acontece de ter, por exemplo, dois planaltos juntos, ali no meio vai ter uma depressão, um vale, né? Vocês já podem imaginar isso. Segundo o relevo que eu quero mostrar, e que vocês adoram, imagino, são as planícies, né? Que a gente encontra mais facilmente na região litorânea. Gente, não, oh meu Deus, eu não vejo a hora de me encontrar com o mar. E vocês devem estar pensando isso, eu também estou pensando. Ir lá para uma área bem separada, bem distante, né? Sem aglomerações, sem nada, um mar bem distante. É o que nós vamos fazer esse verão, provavelmente, né? Então, é uma forma extremamente importante e as planícies estão realmente agrupadas, né, na parte litorânea. Nem todas, tá? Existe a planície campeira também. E as depressões, que são áreas que geologicamente estão abaixo, né? É um relevo que está abaixo, tem uma forma côncava, né? Uma forma côncava, tipo uma vasilha. E vocês sabem agora, né, desde as últimas aulas, nós temos dois tipos de depressões, que é a relativa e a absoluta, né? A relativa quando não está, a depressão não está abaixo do nível do mar, e a absoluta quando ela ultrapassa o nível do mar, ela baixa do nível do mar, né? Ficar para baixo do nível do mar. Bom, e aí nós temos três grandes pensadores da geografia do relevo do Brasil. Tá? São três pensadores que ajudaram, com o passar dos anos, a classificar o nosso relevo de uma forma que a gente pudesse entender melhor as áreas e a incidência de determinados tipos de ações de relevo. Cada um acabou classificando de uma maneira diferente da outra. Então, o primeiro o primeiro grande cara que classificou foi o Haroldo de Azevedo. E ele classificou de uma forma simples. Olha, o meu relevo vai ter serra, planície, planaltos e é isso aí. Chapadas, eu vou dar um nomezinho de Chapada, Pantanal, eu vou enumerar essas coisas aí. Mas planície, serras e planaltos é basicamente o que ele classificou. Daí, ele classificou os planaltos como planaltos cristalinos, tá? A gente vai ver mais adiante o que são os planaltos chamados planaltos cristalinos. Preste atenção nisso. Vamos lá, o próximo a classificar o relevo do país é um cara sensacional chamado Aziz Abissaber. Ele é um crânio. Né? Esse cara foi um dos maiores da geografia do país. Né? O Aziz dividiu o nosso relevo, como vocês podem observar aqui, ó, em planalto, planícies, serras também e terras baixas costeiras. Mas então, basicamente, ele deu uma recalchutada ali, diferente do Haroldo de Azevedo, ele deu uma recalchutadinha ali em alguns nomes, mas a base do relevo ela segue a mesma. Né? Onde é planalto, onde é planície, e onde é depressão é depressão. Só que, observem no mapa do Aziz Absaber, as depressões não aparecem. Tá? Então, no mapa dele, ele na conjuntura, né, na ideia de relevo do Aziz Absaber, a depressão ela não tem importância para o relevo, não que ela não existisse, mas ela está classificada ali como áreas de planalto e planície. Simples, tá? Ele sabe que existe uma área côncava ali e tal, mas ele classificou ali como um planalto baixo ou uma planície. Ok. E o próximo, e aí sim, é o Jurandir Ross. É o nome desse cara. Esse cara classificou o relevo que a gente tem hoje. Essa é a base do relevo que a gente tem hoje. Então, ele separou em 11 planaltos
11 depressões e 6 planícies, totalizando aí 28 estruturas do relevo. 28 estruturas do relevo. Obviamente tem um mapa ali com todas as pontuações, né, de 1 até o 28, que a gente vai poder utilizar ele só quando tiver algum trabalho, né? Porque aí eu vou pedir para vocês onde é que fica o Planalto da Borborema, onde é que fica a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, onde fica a Bacia do Amazonas, o Planalto do Rio Amazonas, perdão, onde fica isso aí. E ele dividiu picoteadinho, bem bonitinho ali, numerou as 28 estruturas de relevo que nós temos no Brasil hoje. Então, esse foi o cara que pegou o estudo do Haroldo de Azevedo e do professor Aziz Absaber, colocou os dois juntos e ainda fez o seguinte: vou escrever mais, vou dividir mais, vou fazer divisões regionais, divisões de relevos. Então, planaltos, uma grande área de planalto, mais ou menos ali a leste, a oeste, central, planície, mais ou menos a leste, né? A região das depressões é a região central, tem bastante. Então, e ele deu esses nomezinhos aí, para a gente não se perder, para a gente se achar nessa classificação. E essa é a classificação que a gente mais utiliza na geografia. É a classificação geral do relevo, né? E aí? Aí eu começo a perguntar a você o seguinte: quantas montanhas existem no Brasil? Bom, geologicamente falando, não existem montanhas no Brasil, tá? Isso é uma coisa que você já deve ter ouvido falar, não existem montanhas no Brasil. Por quê? Alguns estudiosos consideram que no Brasil não há montanhas porque esse tipo de montanha, esse tipo de forma de relevo é originado por dobramentos modernos, que não existe no território brasileiro. Dobramento moderno ele vai existir no limite de um choque de placas. Como o Brasil está no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana, não vai acontecer. Realmente, no Brasil não tem dobramentos modernos. Com certeza não tem. Porém, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a legislação brasileira considera que há sim esse tipo de formação no Brasil. Porque o que me difere uma montanha de uma estrutura de relevo alta, acima de 500 metros, e que eu não posso chamar de montanha? Simplesmente o fato de que não foi formado por dobramentos modernos, por não estar próximo de uma placa tectônica. Mas nós chutamos o balde. Não, a gente tem sim. Mas aí, geologicamente, a gente não pode chamar de montanhas. Então o que a gente fez? A gente dividiu entre picos e montes, né? A gente criou aí grandes estruturas geológicas com nomes específicos, né? Picos e montes. Vamos a eles aí. Eu vou ter uma classificaçãozinha, se pudessem dar uma olhada, né? Olha só, o Pico da Neblina tem 3.000 metros de altitude, é muito alto, gente. Como é que isso não vai ser uma montanha? Puxa vida. Pico 31 de Março também no Amazonas, lá altíssimo, quase chegando a 3.000 metros também. Pico da Bandeira, Pico do Calçado, né? Fica em Minas Gerais. Bom, Pedra da Mina, Pico das Agulhas também, Minas Gerais. Aliás, Pico da Bandeira, Pico do Calçado fica no Espírito Santo, tá? Ali, seguindo ainda, olha só que eu botei 14 para você, tem mais, tá? Eu botei 14, principais 14 tipos de relevo do Brasil, os mais altos, né? Monte Roraima, que é fantástico, Morro do Couto, Pedra do Sino, Pico dos Três Estados, né? Que fica na divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Imagina, 2.665 metros de altitude, é alto pra caramba. Pedra do Altar, Morro da Cruz, Negro, Pico do Tesouro. Fechando aí as 14 maiores estruturas de relevo que nós temos no país. Tem mais, tá? Eu peguei esses dados aqui, foi no próprio Wikipedia, se não me engano, que tem a tabelinha completa. E esses dados são dados verdadeiros, reais. E olha só que interessante, né? Vamos fazer uma comparação. Tá vendo esse guri bonito aqui?
olha que bonito, né, gente? Comparação. A altitude do relevo de Machu Picchu, no Peru, é de 2.430 metros. Eu vou repetir. A altitude do relevo de Machu Picchu é de 2.430 metros de altitude. Altitude, não precisava falar isso, né? Olha só, 2.400. Até a 14ª posição no relevo brasileiro, Machu Picchu não está. Machu Picchu não poderia estar, porque o 14º é 2.620, Machu Picchu é mais baixo do que isso, né? Então, imagina, a gente tem estrutura de relevo a 3.000 metros, né? Então Machu Picchu está abaixo disso. Uma outra curiosidade aqui, Laguna Verde, na Bolívia, 4.300 metros. Bom, aí nenhum relevo do Brasil chega a essa altitude, tá? A 4.300 metros. Nenhum relevo brasileiro tem essa composição aí, não pode chegar. Nós temos ali 2.995 metros, que é o número 1, Pico da Neblina lá. Então não tem mais, essa é a altitude máxima. E ela só tende a diminuir. Por que a altitude tende a diminuir? Porque ela vai sofrer o processo de erosão. Tá? E sofrendo o processo de erosão, obviamente as rochas vão rachando por devido ao calor, do frio, da chuva, enfim, né? E os ventos. Uma curiosidade que eu achei muito bacana isso aqui, olha o seguinte, o Monte Caburaí está mais perto do Canadá do que nosso aqui no interior, lá na ponta do Chuí, né? É claro, é por alguns metros, mas sim, é mais perto. Então a gente pode, se a gente quiser ir para o Canadá, a gente pensa que não, vamos pegar um aviãozinho lá em Roraima, né? E vamos em linha reta, a gente está no Canadá lá. A gente chega lá no estado de Nova Escócia. Não é bem estado que eles chamam lá, é território, né? Território de Nova Escócia no Canadá. É uma curiosidadezinha que eu precisava falar para vocês. É importante. Então, meus queridos, minhas queridas, de todas as querências, esse foi o relevo do Brasil, tá? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, dessa pequena explicação, porque é bacana e é cheio de curiosidades nela. Ok? Até a próxima. Vamos!